Sara, como é que eu começo o vídeo no canal? Cara, faz tanto tempo que eu gravo, que eu não gravo, que Grava do jeito que você quer, amor. O canal é teu, amor. Tá bom. Não precisa ser igual sempre. É isso aí, tá? Eu não vou cortar isso não, vai pro ar assim mesmo, né? Depois da vinheta a gente começa aí, beleza? Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna. Nesse vídeo aqui, eu vou contar um pouco da minha história de vida, para vocês entenderem como foi antes da Umbanda e depois da Umbanda. E agora, né? Bom, vamos lá. A Mãe Lu tá aqui do lado, né? A famosa... Mãe Lu. Mãe Lu, né? Então, né? Oi, gente. Pois é. Esqueci de fazer assim, ó. Tem que fazer assim. Vamos lá. Bom, eu tenho 36 anos. Tá parecendo Alcoólicos Anônimos esse negócio aqui. Que nojo. Mas enfim. Não precisava falar a sua idade. Não tinha necessidade, né? Amiga, mas agora você já falou. Eu já falei essa porra. Todo Tudo mundo bem, já tenho sabe. 36 anos. 36 mesmo, né? 37 daqui um mês. Tá. Obrigado por me lembrar. Tô ficando mais velho. Vamos lá. Bom, eu tenho 36 anos. Então vou começar um pouco... Vou começar do começo, é ótimo, né? Começar lá atrás. Quando eu era pequeno, né? Pra quem ainda não sabe, toda a minha família era evangélica, né? Todo mundo era evangélico. Meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, meus tios, minhas tias, né? Dos dois lados. Dos dois lados, obrigado. Exatamente, dos dois lados, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai. E isso permaneceu até hoje, né? Eles continuam sendo evangélicos, eu sou a ovelha negra da família. Graças a Exu, Exu. Que livramento, pai. Enfim, vamos lá. Então, mais ou menos assim, quando eu tinha de 5 para 6 para 7 anos, meus pais eram casados, né? E eu tinha uma irmã pequena, que deveria ter 3 ou 4 anos de idade, mais ou menos. Quando ela teve um câncer, ela teve leucemia e infelizmente ela veio a falecer. Ela faleceu por conta dessa doença e eu era pequeno, eu devia ter uns 6, 7 anos mais ou menos, quando ela faleceu. Pois bem, até então meus pais eram casados, né? Eu morava na casa junto com eles, só que lá tinham 2 andares. Na parte de baixo moravam meus avós, por parte de pai, junto com os meus tios, que ainda moravam alguns lá, e a gente morava na parte de cima, né? Morava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, né? Com o falecimento da minha irmã, isso eu tô falando com o que eu lembro, né? Porque eu era pequeno, mas eu lembro de muitas coisas. Então, com o falecimento da minha irmã, meus pais acabaram se separando e cada um foi para um lado. A princípio, eu fui morar com a minha mãe, quando eles se separaram, e eu lembro muito bem que foi uma separação bem complicada, bem difícil, onde até minha mãe levou praticamente tudo que tinha em casa, deixou meu pai só com um colchão. Foi aí que começou a desgraça da sua família, vamos dizer aí. Sim. Foi quando a sua irmã morreu. Exatamente nesse exato momento, quando a minha irmã faleceu, a minha família praticamente desmoronou, né? Todos evangélicos, lembrando. Então eles se separaram, eu acredito que, eu nunca perguntei isso pra ele, mas eu acredito que foi uma separação litigiosa, porque eu lembro que deu uma treta gigantesca,
E tanto que minha mãe acabou ficando com muita coisa, levou muita coisa que tinha em casa pra ela. E meu pai ficou só com um colchão e uma televisãozinha. Eu nem sei porque que eu tô contando isso, mas tudo bem, é história. Então, história da sua vida. É a história da minha vida, a vida como ela é. Exatamente. E eu acabei indo morar com ela por um certo tempo. Eu acredito que tenha sido muito pouco tempo, porque eu via meu pai apenas de 15 em 15 dias. E eu era muito colado com ele. Muito colado com ele. E eu ficava contando os dias, as horas, o tempo que eu ia pra ficar com eles, né? Passar o fim de semana. E eu jogava bola, né? Eu ia pra uma escolinha de futebol. Então eu contava os dias, horas que eu queria ir pra essa escolinha jogar futebol. Pois bem, até o tempo que acabou as aulas, não lembro que série que eu tava, não lembro. E eu fui passar as férias com ele e decidi que eu não iria voltar mais para casa da minha mãe. Decidi isso com 7 anos de idade. Falei, eu não vou voltar para lá, eu vou ficar aqui e eu vou morar aqui com você e se me levar para lá eu vou fugir. O cara já era decidido, já tinha personalidade. Já tinha. Já desde pequeno o cara tinha uma personalidade grande. Alma velha. Pois bem, depois disso a minha mãe me deixou com meu pai, né? Praticamente não fez nenhuma menção de querer ficar comigo. Não fez questão. Não fez nenhuma questão de querer ficar comigo, né? Então ela pegou, me largou lá. Eu lembro muito bem que ela falou que não queria mais saber, não estava mais afim e tal, não sei o quê. E eu acabei ficando com meu pai. Meu pai tinha 2 empregos. Meu pai trabalhava na Philips, né? Trabalhava de dia e de noite. Então ele praticamente, para recuperar tudo aquilo que ele tinha perdido, ele tinha que trabalhar muito, né? Então praticamente ele não passava muito tempo em casa. Consequentemente, eu acabei passando muito tempo com os meus avós, com a minha avó, com o meu avô, né? Tem até um vídeo anterior aí que eu falo sobre o meu avô. Para quem não viu, né? A psicofonia mais foda, né, que eu fiz com o Nego Gerson. Se não fosse o Nego Gerson, não teria acontecido tanta coisa. Então volta uns vídeos atrás aí, ou eu vou tentar deixar na descrição para você encontrar esse vídeo aí. E eu acabei passando muito tempo com os meus avós. Então minha avó tinha um carrinho de cachorro quente. E não, antes disso, né? Antes disso minha avó era costureira. E meu avô era taxista. Então meu avô saía 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã, voltava só de noite. E minha avó também saía de madrugada e ia para casa de uma patroa dela que ela era costureira. E consequentemente eu acabava indo com ela para essa costura, né? E eu não fazia nada, né? Não era trabalho escravo infantil, gente. Eu só ficava brincando lá na casa das moças lá, e elas me adoravam lá, as patroas, as mulheres lá, eu comia virado no giraia. Nossa, era bom pra caramba, velho. Nossa, muito top. E consequentemente foi passando o tempo, né? Minha avó deixou de trabalhar lá, depois ela comprou um carrinho de hot dog, um carrinho de cachorro quente, né? E eu ia trabalhar com ela nesse carrinho de cachorro quente na parte da manhã, e na parte da tarde eu ia para a escola. Então isso eu já fui crescendo, né, ao longo do tempo, evidentemente. E também convivia muito com os meus tios. E praticamente não passava muito tempo com o meu pai, porque ele trabalhava pra caramba, né, pra caramba. E até falando, né, após a morte da minha irmã, a família praticamente deu uma afastada, assim, da religião evangélica. Deixaram de ir um pouco mais depois, tal, e aí eles voltaram aí frequentar e tal. E nesse meio tempo eu sempre fui para a igreja, sempre ia com eles, então praticamente eu não tinha muito livre-arbítrio, né? Ou eu ia ou eu ia. Exato. Então, até era uma coisa que eu não fazia tanta questão, mas eu tinha que ir, né? Enfim, família toda ia, eu não ia, pequena ainda, né? Se eu não fosse, o chicote ia estar lá, né? Enfim, então fui crescendo, né? Fui passando o tempo, fui vendo muitas coisas, tanto positivas que minha família fazia, quanto negativas.
mais negativas, né? Mas, enfim, isso é a família, né, gente? Então, isso também, eu tive um aprendizado muito grande. Então, eu vi muitos erros da minha família e isso me fez crescer como pessoa e isso me fez ter um aprendizado muito grande. Então, conforme foi passando o tempo, né, fui aprendendo muitas coisas, fui evoluindo, né, trabalhava com a minha avó, ia pra escola, voltava, ficava com meu avô. Devido ao sofrimento, né? Não entendi. Devido ao sofrimento. Pois é. Seu pai virou um alcoólatra. Exatamente. Casou de novo. Meu pai bebia pra caramba, depois ele casou de novo, e aí eu fui, né, consequentemente eu fui morar com ele, porque ele comprou um outro local para morar, então a gente saiu de lá da casa da minha avó, foi para um outro local. Então meu pai trabalhava, né, e meu pai virou taxista, trabalhava de segunda a sexta, quando chegava na sexta-feira ele enchia o caneco. Ele acabou tendo uma outra filha também, que é a minha irmã hoje em dia, então hoje ela tá com 20 anos, 22, eu não lembro, eu sou ruim. Por aí. Então eu fui crescendo, né, me tornei adolescente, continuei indo para a igreja, continuei vendo muita coisa dentro da igreja também, que me deixava um pouquinho, né, meio complicado e tal. Virou jogador de futebol. Não entendi? Virou jogador de futebol. Virei jogador de futebol, né, joguei na Portuguesa, joguei no Flamengo de Guarulhos, joguei em outros clubes também. Não foi para frente a minha carreira por conta de empresários, por conta de dinheiro, porque é um meio muito sujo, muito complicado, que se você não tiver dinheiro, você não tem dinheiro, entendeu? Para não dizer outra coisa, para não dar processo, né? Você não tô afim de pagar processo, não. Mas enfim, quase me tornei jogador de futebol também. Então eu era muito bom, particularmente. Só não fui para frente também por conta dos empresários, né? Porque rola muito dinheiro, muita grana. Então, se você não tiver um empresário muito bom que banque você, é muito difícil de você vingar, crescer, né? Pois bem, aí, né? Nesse meio tempo, sempre indo para a igreja, sempre vendo muita coisa, sempre aprendendo muita coisa, sempre vendo alguns erros, né? Ajudei muita gente, né? Pois bem. Até os meus 20 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar, né, numa empresa uma locadora de filmes. O povo vai me chamar de velho agora. Locadora de filmes, né? Ainda tinha... Tava na transição... Não, já era CD. Já era DVD, na verdade. Uma locadora de DVD. Ainda tinha o cassete, mas era muito pouco ainda. Tinha muito pouco. Mas tava na época do DVD, né? 3x10 depois e tudo mais. Tava bombando o DVD. Então eu trabalhei numa locadora de filmes. E conheceu. Calma, vou chegar lá. É, porque eu lembro da locadora. Tava quase lá, né? Tava quase lá. E aí, nesse meio tempo, né, de 19, 20, 21, 22, eu comecei a me questionar muito, né? Porque eu via muitas coisas, eu vislumbrava muitas coisas, muita coisa não estava muito batendo com o que era passado, com o que era falado, né? E vendo a minha família também na questão do exemplo, né, de hipocrisia, né? Porque você falar de Deus, isso eu vou dizer na visão evangélica, né? Você falar de Deus, você falar da palavra e não viver da palavra, não faz muito sentido. Então, isso aconteceu com o meu avô, isso aconteceu com a minha família num contexto geral, até com o meu pai também. Totalmente, né? Desestruturada. Totalmente desestruturada. Então, era uma coisa que me pegava muito também, uma coisa que não fazia muito sentido para mim. Eu comecei a me questionar, né? Comecei a estudar um pouco mais, né? Entender um pouco mais. E foi aí em meados de 2022... Não, 2022 não, cara. 2002... Não, peraí. 2009. 2009, exatamente. Caramba, 2022 é sacanagem. 2022 não. Né?
Em meados de 2009, mais precisamente em junho, julho. Por aí, mais ou menos. Aí vai entrar na nossa história, né? Então até aí eu ainda era evangélico, tá, gente? Ainda era evangélico em 2009, mais ou menos. Mais ou menos não, 2009 eu ainda era evangélico. Ainda era evangélico. Pois bem, eu contando essa história, como a gente se conheceu, vai ficar tudo misturado. É a sua vida. É a minha história, é isso aí. Então, acho que eu ainda pulei muita coisa, mas beleza, depois eu lembro e faço mais. Se vocês gostarem também, né? Até esqueci de falar pra você se inscrever, tocar o sino, dar o like, enfim. Você faz se você quiser também, ninguém faz nessa porra. Chuta o balde, né? Que nojo, pois é. Então, em 2009, no meio do ano mais ou menos, como eu conheci a Mãe Lu, né? Vamos lá. Eu tinha um amigo que jogava pôquer comigo de madrugada. E esse meu amigo vivia me enchendo o saco para entrar nos bate-papo da vida. Mais precisamente, acho que era no UOL, né? Eu não lembro qual que era o provedor da bagaça. Mas era nos bate-papo da vida. E eu não gostava, eu não tinha interesse, não gostava nada. E a gente sempre passava as madrugadas jogando pôquer, né? Poker Stars, online e tal. Um certo dia, né? E ele já era um senhor já de idade, ele devia ter uns 70 e poucos anos. Não? Tinha acho que 50 e poucos. 50 e poucos anos, por aí. Ele era muito meu amigo, né? E a gente morava no mesmo condomínio, morava um de frente pro outro praticamente. E a gente passava muitas madrugadas jogando pôquer. Um certo dia ele não tava, não sei se ele não tava ou se ele tava no hospital, eu não lembro, uma coisa assim. E aí eu não tinha ninguém pra jogar, eu falei, eu vou entrar aqui nessa bagaça aqui pra ver, né? O que acontece. E aí eu entrei nesse bate-papo e a senhora Mãe Lu, ela tinha uma amiga, tem, né? Porque ela tá viva ainda, vou já matar mesmo, pelo amor de Deus. Ela tem uma amiga que mora nos Estados Unidos. E nessa época, vamos me chamar de velho, mano. É da época do MSN. Era a época do MSN, tá? Não tinha o WhatsApp, né? Depois veio o SMS, né? Então, era na época do MSN. Então, quem era descolado tinha MSN. E o MSN, ele tava com problema aquele dia. Consequentemente, eu não sei se falaram por e-mail. Entra na sala do bate-papo tal, do provedor tal, e eu vou estar lá. Então, no mesmo momento que ela estava conversando com a amiga dela, foi o momento que esse cidadão entrou nessa sala de bate-papo. E era a última sala que não tinha ninguém, que era só pra gente conversar mesmo, porque eu tava pra ir lá pra casa dela, pros Estados Unidos, porque eu tinha acabado de romper um noivado. De quantos anos? 5 anos. 5 anos de noivada, a Mãe Lu estava já prometida para o demônio. E eu ia lá passar uns dias pra espairecer. Acabei salvando ela, viu? Mas enfim, isso fica só entre eu e você, tá? Vamos lá. Então, consequentemente, ela estava lá conversando com a amiga dela e eu entrei. Aí, né? Que cargas d'água eu entrei nessa sala, eu não sabia mexer, acabei entrando nessa sala, vi lá o nome Luciana, pá, aí vou mandar um negócio aqui pra ela, e fui lá e... engraçado que só tinha ela, eu e você na sala. Pois é. E você veio falar comigo. O cara era tão tapado, mas tão tapado que entrou numa sala que não tinha só as duas. Você vê que eu entendia muito o negócio, né? Aí eu fui lá e poderia ter falado com a sua amiga, né? Sim, então. Coisa do destino, sabe? Coisa do destino. Eu falei com ela. Aí eu, sei lá, eu nem lembro o que eu mandei. Eu também não lembro. Falei, boa noite. Estilo William Bonner, boa noite.
Eu ia falar, mandei meu olhar fatal, mas naquela época não tinha olhar fatal. Então tinha. eu falei ali. E fiquei esperando ela responder e nada. E mandei de novo, nada. Mandei a terceira vez, aí ela respondeu. De forma seca, tal. Até porque eu também não sabia mexer, que era a primeira vez que eu tinha entrado nesse negócio de bate-papo. Pois é. Aí eu não sei o que aconteceu, ela demorava pra responder, eu tava jogando e falando, né? Ela demorava pra responder, eu falei, me passa seu MSN. Aí ela passou o MSN dela. Que acho que é o mesmo e-mail até hoje, né, que você usa. Não, Ou nem não? tem mais. Não tem mais. Não, Mas era Hotmail, né? era do Hotmail. Acho que é o mesmo e-mail que você usa até hoje, não é? Não, porque eu não uso mais Hotmail. Ah, é verdade. Então, pois bem. Aí ela me passou o MSN, eu fui lá e adicionei ela no MSN. E saí na sala, porque ela demorava pra responder. Aí eu já fiquei pistola. Não vou entrar nessa porra não. Aí beleza. Um outro dia, acho que foi no outro dia, né? Foi. No outro dia eu adicionei ela, chamei ela no MSN. E ela respondeu. Falei, opa, respondeu, né? Pelo menos, né? E aí a gente começou a conversar. Só que assim, eu mandava mensagem pra ela, depois de 5, 6 minutos ela ia responder. Isso que eu tô sendo generoso, tá? E ela demorava mais. Não exagera. Demorava, rapaz. Não. Mas demorava. E ela demorava pra responder. Até que ela começou a responder mais rápido, né? E aí, conversa vai, conversa vem. Foi passando-se os dias, a gente sempre conversando, né? Porque eu sempre entrava de madrugada e ela sempre estava conversando. A gente sempre conversava de madrugada, né? Porque eu trabalhava, eu chegava às 11h30, meia-noite em casa. E eu chegava da faculdade. E você chegava da faculdade. E aí a gente ia conversando. Tanto que a gente passava madrugadas e madrugadas conversando. Sim. Só pelo... Principalmente no final de semana. Só pelo MSN. E aí a gente foi conversando, foi trocando ideia e o Bocó aqui foi gostando da pessoa, né? Aí eu falei, tem um diferenciado aqui, tem um negócio diferente aqui, tem uma parada legal aqui, né? Aí você pediu meu telefone. Foi, aí eu pedi seu telefone. Mas isso já fazia acho que 1 mês ou 2 que a gente se falava. Mais ou menos. MSN. Mais ou menos isso, 1 mês, 2 meses mais ou menos, só pelo MSN. Aí eu pedi seu telefone, você me deu. E aí a gente começou a trocar SMS. Quando a gente não tava falando no MSN, um trava-língua do caramba, né? Quando a gente não tava falando no MSN, a gente tava falando por SMS, que é a mensagem, né? Provavelmente a maioria do nosso público é da nossa idade, então eles vão saber, né? Então tá tudo em casa, eu sei que você é velhinho também, não vem não. Pois bem, aí começamos a conversar mais ainda, até um certo dia que eu comecei a gostar dessa pessoa. E pode falar isso? Pode. O quê? Falar isso? Que eu falei que eu estava gostando de você. Ah, foi. E aí o que a cidadã fez? Eu não lembro. Me chamou de moleque. Ah, foi. Aí um certo dia eu falei, mãe Lu não, você não era mãe Lu, cara. Mãe Lu. E eu era evangélica também. Também, a gente ainda era evangélico, né? Então eu falei pra ela, tô gostando de você e tal. Ela falou, você tá de brincadeira, você tá de sacanagem com a minha cara. Onde isso, não sei o que. Acabei de sair de um relacionamento de 5 anos, não sei o que. E você tá dando uma de moleque, não quero saber de ninguém. Tô com saco cheio. Aí eu fiquei pistola. Aí eu despiroquei. Falei, tá de sacanagem, você tá brincando com a minha cara. Tá me chamando de moleque. Eu não sou moleque porra nenhuma. E falei um monte. Foi. Descasquei a madeira dela. Cagar no mato, tá tirando. Descasquei a madeira dela. E nisso ela gostou. Ela gostou. Porque ela viu que eu era uma pessoa séria, uma pessoa correta, né? Um cara de caráter, né? Cara que não fura e tal. E aí, beleza, né? E aí a gente começou a conversar cada vez mais ainda, até um certo dia que eu tava... Era um domingo, e eu sei que ela falou assim, vamos
se conhecer hoje? A gente Ou sempre vamos sair falava, hoje? quando que a gente vai se conhecer e tal? Aí, claro, um dia a gente marca pra se ver, não sei o quê. Sim. Um dia a gente vai marcar, vamos marcar, não sei o que e Aí tal. um dia me deu a doida. Aí deu 5 minutos nela, ela pegou e mandou um SMS. Eu lembro que era um domingo. Era um domingo. Eu tava trabalhando na locadora de filmes. Que ainda tava lá. Um dia eu conto essa história toda, porque eu tenho história, hein? Ela falou, vamos se conhecer hoje. E aí eu nem pensei, né? E a gente tinha uma distância, que eu morava em Guarulhos e ela morava em Santana. Então tinha uma certa distância aí entre nós dois. Então ela mandou, vamos conhecer. Eu respondi na hora, falei, tá bom, vambora. E aí, né, peguei você surpresa. Foi. Eu peguei ela desprevenida, porque eu também nem pensei, nem falei, vambora, como? Ela, vai lá pro metrô, pá, me encontra em tal horário. No boliche. No boliche, é verdade. Me encontra no boliche tal horário. Falei, tá bom. Não sabia nem onde que era. Eu fui no Quem Tem Boca Vai a Roma, manja. Então eu fui com a cara e com a coragem. E a gente foi, aí a gente se encontrou, era de noite já. Era de tarde pra de noite. Era de tarde para de noite, exatamente. Era de tarde para de noite. E aí a gente se encontrou nesse boliche, né? Aí fomos lá. Não, antes do boliche a gente foi no MC Nights. Fomos no MC Nights. A gente tomou sorvete. Tomamos um sorvete lá, eu nem lembro qual era o sorvete da época. Também não lembro qual Enfim, foi. tomamos um sorvete lá no MC Nights, mais conhecido como McDonald's. E depois a gente foi jogar boliche, né? Aí fomos lá, jogamos boliche, trocamos umas ideias, tal. E quando a gente saiu do boliche, ela me pediu um abraço. Né? Foi. E ela me pediu um abraço. Eu vi, gente. Eu todo na humildade. Claro. Eu falei, tá bom, né? E aí, eu abracei ela, me abraçou, só que a mão dela escorregou ali. Deu um afanão ali no popô. Foi. Né? E me deu um beijo, rapaz. Arrancou o beijo desse ser aqui. Vê se pode. É brincadeira. Né? A pessoa foi. Quem? Que isso? Eu tô contando a verdade. A verdade é essa, gente. Me pediu um abraço, me agarrou e me beijou. Foi. Foi. É isso. Beleza, né? Beijou ali e tal. Né? Aí ela voltou pra casa dela. Eu, né, voltei, peguei o metrô. E eu lembro muito bem que eu fiquei brisando nas ideias. Era pra mim descer na estação Armênia, eu fui quase parar no Jabaquara. De tão aluado que eu fiquei. De tão aluado que eu fiquei, eu quase que eu fui parar lá no Jabaquara. Pra vocês terem uma noção, são várias estações. E aí então, voltamos pra casa, né? Cada um voltou pra sua casa e tal. E continuamos a nos falar, mas aí com mais afinco, até que eu pedi ela em namoro, né? Falei, vamos namorar. Foi. E tal. E aí a gente começou a namorar. E até que seus pais compraram uma casa na praia. Foi. E ela ia pra lá sempre, né? Então a gente passou o final do ano na praia, né? Na casa da praia, junto com a família dela. E até então eles iam se mudar pra lá, né? Pra praia. Foi então que eu tive que voltar pra São Paulo, porque eu tinha que trabalhar. E ela tava de férias da faculdade, né? Então ela ia ficar lá e muito provavelmente ela iria morar lá com os pais dela. Eu não queria morar na lá. praia. Você não queria morar lá. Ela não queria morar lá. Eu ia ficar sozinha. Você ia ficar sozinha. Eu ia morar sozinha. Mas eles não queriam deixar você sozinha. Então, praticamente ia dar uma treta ali e tal, né? E a gente... mas isso já tinha passado já uns 6 meses. Mais ou menos. Que a gente já tava namorando. Não. Uns 4 meses. 4 mais meses? Ou menos. Com 6 meses a gente casou. Foi, é verdade. Então tinha passado uns 3 ou 4 meses, mais ou menos, de que a gente tava namorando.
Foi. Até então, que quando a gente passou o final do ano, ela passou um pouco mais de tempo ainda. O Natal a gente passou separado, cada um passou com sua família. Cada um passou com sua família. Aí no ano novo, você e seu pai foram tudo lá pra praia. Exatamente. Fomos tudo lá pra praia, passamos lá na praia, depois eu retornei. E você tinha que trabalhar. Aí Sim. deu mó rolo esse dia, né? É. Você ficou 10 horas na estrada. Foi, eu passei puta de um tempasso na estrada, porque tava lotado, tinha Você chegou muita no dia gente. 31, né? Foi, exatamente. Eu passei acho que 6 ou 7 horas na estrada. Acho que foi. Porque tava parada a estrada, muito trânsito, e eu consegui chegar. Aí passamos a virada do ano novo, tudo junto, tal. E depois eu voltei Aí pra chegou São o Paulo. carnaval. Calma, filho, vou chegar lá. Aí... eu me perdi agora. Não, aí eu fiquei mais uns dias lá na praia, porque eu tava de férias. Foi. E aí você voltou pra São Paulo. Aí depois chegou o carnaval. Isso, aí chegou o carnaval. E chegou E o aí carnaval. eu fiquei, acho que uns 7 dias lá na praia. Por aí, mais ou menos. Foi aí E que a você gente... não podia ir, porque você não tinha conseguido pegar folga. Foi. Eu tinha que trabalhar e não consegui ir. E aí a gente começou a passar mal, Foi, porque a gente tava sentindo falta um do outro. foi. A gente tava passando muito mal, porque a gente tava sentindo muita falta um do outro. Foi até então que Foi aí que eu dia... falei que meu pai queria que eu fosse morar pra lá. Isso, Que eu terminasse a faculdade e fosse morar na praia. Que foi. não queria que eu ficasse sozinha, morando sozinha, nem nada. Exatamente. Foi até então que eu fiz o derradeiro pedido de casamento. Foi o pedido mais lindo. O pedido mais lindo da face da terra. E ela falou assim, eu acho que eu vou ter que morar aqui. Porque meus pais estão aqui e tal, não sei o que. Eu falei, você não vai morar aí não. Ela, não, como assim você não vai morar aí não? Eu É falei, porque não. meu pai já era meio doente, né? Sim. E eu não queria deixar ele sozinho, se precisasse dirigir alguma coisa pra levar ele pro hospital. E aí eu fiquei pensando nisso. Exatamente. Então eu falei, você não vai morar aí não. Por quê? Eu falei, você não vai morar aí não, porque a gente vai casar nessa porra. Foi. Eu falei exatamente Exatamente assim. com essas palavras, tá, gente? Eu poderia ter falado assim, não, você quer casar comigo? Né? Vamos casar então. Né? Não, eu falei exatamente isso, tá, gente? Eu falei, você não vai morar aí, porque a gente vai casar nessa porra. Foi. Esse foi o pedido de casamento que eu fiz pra mãe Lu. Foi o que eu mais gostei. Foi. Falei, então a gente vai casar nessa porra e você vai ficar comigo. Então, depois disso, passou o quê? Uns 2, 3 meses. Não, A acho gente- que passou uns 3. Uns 3 meses. 3 não meses. deu muito, não. Uns 2, 3 meses, mais ou menos. A gente casou. Então, do tempo de namorados até casar, foi exatamente 6 meses. 6 meses, tá? né? Então, a gente se conheceu, a gente namorou e a gente casou. Isso num intervalo de tempo de 6 meses. Exato. Exato 6 meses. E aí... Loucura! Que loucura! Isso a gente era evangélico, tá? A gente casou na igreja evangélica. Sim. Foi um pastor que Foi um fez pastor. o nosso casamento. Pois é. Então, dá nojo. Não do nosso casamento, mas Sim. enfim. Não, do casamento também. Tinha umas pessoas também que... Puta, É. mas beleza. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa em off. Vou ficar com a parte Gastamos boa. uma grana do caramba. Gastamos uma E grana. nem o bolo do casamento a gente comeu. Pois é. Puta, gastamos uma grana da porra, não comi nada. Não comemos nada. Não comi nada na festa. Nada. Tomei um copo de champanhe Pra só tirar foto. pra tirar foto. E uma dinheirama Um dinheirão da porra. Pagamos um buffet, pagamos um caralho a 4. Pra nada, velho. Nem o bolo do meu casamento eu comi, velho. Comi uma coxinha do meu casamento. Sabe o que é uma coxinha? Nem uma coxinha. saindo cheia de coisa. Ei, mano, tinha camarão, tinha lagosta, tinha a porra toda. Se pá, tinha até caviar e eu nem vi, nem comi, mas beleza. Tinha muita coisa.
Inclusive depois, né, que a gente acabou a festa, né, acabou o nosso casamento, a gente passou numa avenida e tava tendo uma blitz. Foi.